Como é bom tê-lo ou tê-la aqui de volta novamente. Ao longo destes anos, nós temos sempre procurado variar os temas do Palavra Puxa Palavra. Recentemente falámos de história e das artes plásticas, bem como do papel tenebroso da censura. Hoje a música será outra. Já percebeu que é de música que iremos falar. Mais especificamente da música popular portuguesa, voltando a este tema que já aqui tivemos já há bastante tempo. Ainda há poucos dias, mas bem dentro da tradição natalícia portuguesa, se cantaram aqui em Montreal as Janeiras, no meio de uma noite glaciar em pleno Parque de Portugal. Delas se encarregaram o Grupo Folclórico e Etnográfico Português de Montreal, bem como o Rancho Folclórico Praias de Portugal. Vozes e instrumentos irmanados naquela noite de reis, onde não se cantou à porta de quem daria a oferta, mas que evocou, desta forma simples e despretensiosa, o nascimento do Menino Jesus. Instrumentos simples, próprios da tocata, que normalmente constitui o suporte musical das danças que estes grupos apresentam. A milhares de quilómetros de Portugal, estes ranchos, bem como outros da comunidade, como o Grupo Cultural Cana Verde, os Campinos do Ribatejo, os Estrelas do Atlântico ou o Verde Minho, mantêm por aqui bem vivas estas tradições da música e da dança portuguesas das diferentes regiões de origem. Por outro lado, e porque, estamos a falar de música, gostaria também aqui de fazer menção às bandas de música da nossa comunidade. A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, a Filarmónica Portuguesa de Montreal e a Banda de Nossa Senhora dos Milagres. Elas são, sem sombra de dúvida, verdadeiras escolas de música para os jovens que, na sua maioria, as integram. Aliás, idêntico papel têm em Portugal as bandas e as tocatas dos ranchos. Na impossibilidade de se frequentar um conservatório de música, é, na verdade, a banda que vai fazer este papel, e de há muito que assim acontece. Olha, lembremos do papel que os músicos de viola, da rabeca, o rabecão, da flaita, sabe o que é? A gaita de beiços, do violino, do bandolim, do acordeão, ou do banjo, ou da braguesa, tinham naquela época em que os bailes e as festas pagãs ou religiosas constituíam momentos altos do cotidiano, numa altura, em que não havia streamings nem Spotifys. As tunas, as tocatas eram o coração palpitante, atravessando as ruas e despertando pés de dança, mas para isso, claro, havia que saber tocar um instrumento. E vem isto a propósito de um poema que gostaria hoje de lhe ler, especialmente para si. Trata-se do poema Mataram a Tuna. Na minha modesta opinião, é uma verdadeira obra-prima de um poeta, romancista, contista e cronista que merece ser conhecido por todos. Não sei se já adivinhou, mas eu estou-me a referir a Manuel da Fonseca, um escritor que viveu entre 1911 e 1993. O poema, como vão ver, ou melhor, vão ouvir, retrata admiravelmente a atmosfera de festa de uma qualquer vila ou aldeia, possivelmente do seu Alentejo natal, onde as classes populares se divertem de forma simples e espontânea, sem pompas nem circunstâncias, mas com alma e com muita garra, o que naturalmente desagrada aos senhores e senhoras importantes. O retrato da realidade da terra é perfeito, ou não fosse Manuel da Fonseca, um vulto importante da literatura neorrealista portuguesa, que procurava pôr a palavra e a poesia sempre a servirem uma causa. Entre as suas principais obras, ele destacaria, por exemplo, os romances O Cerro Maior, A Seara de Vento, bem como o livro de contos O Fogo e as Cinzas. É, de facto, um escritor de alto gabarito que ombreia com Alves Redol, o exímio escritor da realidade do Ribatejo na primeira metade do século XX. Ele é autor, por exemplo, dos Reibéus, do Constantino Guardador de Vacas e de Sonhos, uma verdadeira maravilha este livro, dos Avieiros ou da Fanga. Se estes escritores
tivessem tido a sorte de viver nos Estados Unidos, olha que por certo já teríamos visto filmes baseados nestes livros de que vos falo. Mas como estamos no Palavra Puxa Palavra, uma palavra vem vindo, sai outra, e eu fui-me progressivamente afastando do tema de hoje, que é, como lhe disse, a música popular portuguesa e o seu papel interventor. Voltemos então ao poema sobre a marcha Almadanim. Claro que eu não chegarei aos pés da atriz Maria Barroso, que tem uma declamação excepcional deste poema e que está no YouTube, posso dizer, e que foi acompanhada pelo não menos excepcional guitarrista Carlos Paredes. Como nem a Maria Barroso nem o Carlos Paredes andam cá por este mundo, eu escolhi para fundo musical a aluna do Carlos Paredes, mas também a sua grande companheira e igualmente grande guitarrista, Luísa Amaro, para acompanhar a leitura que vou fazer. Talvez não saiba, mas a Luísa Amaro foi a primeira mulher a gravar um disco de guitarra portuguesa. Olha, vamos então ao poema Mataram a Tuna. Nos domingos antigos de Bibe e Peão, saía a tuna do Zé Jacinto, tangendo violas e bandolins, tocando a marcha Almadanim. Abriam janelas meninas sorrindo, parava o comércio pelas portas e os campaniços de vir à vila, tolhendo os passos, escutando em grupo. Moços da rua tinham pé leve. O burro da nora da Quinta Nova espetava orelhas apreensivo. Monel da Água punha gravata. Tudo mexia como acordado ao som da marcha Almadanim, cantando a marcha Almadanim. Quem não sabia aquilo de cor? A gente cantava, assobiava aquilo de cor. Só a Marianita se enganava. Ai, só a Marianita se enganava. E eu matava-me a ensiná-la. Que eu sabia de cor, inteirinho de cor. E para mim, domingo não era domingo, era a marcha Almadanim. Entretanto, as senhoras não gostavam. Faziam troça, dizendo coisas. E os senhores também não gostavam, faziam má cara para a tuna, que era indecente, aquela marcha parecia até coisa de doidos. Não era música, era raiva, aquela marcha Almadanim. Mas Zé Jacinto não desistia. Vinha domingo e a tuna na rua, enchendo a rua, enchendo as casas. Voavam fitas coloridas, raspavam notas violentas, rasgava a tuna o quebranto da vila, tangendo nas violas e bandolins a heroica marcha Almadanim. Meus companheiros antigos do Bibe e Peão, agora empregados de comércio, desenrolando fazenda, medindo a chita, agora sentados, dobrados nas secretárias do comércio, cabeças pendidas, jovens velhinhos, escrevendo no deve e haver, sumando na vila quieta, sem vista, sem nada, mais que o sossego das falas brandas. Onde estão os domingos amarelos, verdes, azuis, encarnados, vibrantes, tangidos bandolins, fitas, violas, gritos da heroica marcha Almadanim. Oh, meus amigos desgraçados, se a vida é curta e a morte infinita, despertemos e vamos a ela, vamos fazer qualquer coisa de louco e heroico, como era a tuna do Zé Jacinto, tocando a marcha Almadanim. Eu creio que terão apreciado o magnífico retrato da terra em que tudo isto se passa, mas que poderia muito bem ser a terra de origem de cada um de nós. Mas creio que o mais importante é o apelo que o poeta faz no final. Despertemos. Sejamos capazes de fazer coisas, mesmo que para os outros possam parecer coisas loucas. Mas, sobretudo, não sejamos apenas espectadores, mas sim intervenientes na vida que nos cerca, na sociedade em que vivemos, na nossa comunidade. Tal é o sentido da marcha Almadanim, tal é o sentido do apelo do Manuel da Fonseca. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.